Informações, Enzo Ugnani. Vamos seguir nesse assunto, Sandra? Vamos, né? As licitações que são burocráticas, né? No entendimento aí geral, cheio de regras, né? Como o Enzo contou a respeito dessa. E aí a questão do lance, né? Numa licitação ou até no leilão mesmo, que a gente também aguarda aí do trem Intercidades, que tem essa proposta, né? De quem dá o maior desconto para a prestação do serviço. A gente comentou mais cedo também sobre o município de Campinas fazer a compra de testes rápidos de Covid. Aí uma parte é adquirida de forma emergencial, aí outra parte por pregão eletrônico. São mecanismos aí que existem, né, do poder público, mas a gente quer entender um pouquinho melhor, até porque está envolvendo dinheiro público, dinheiro que é nosso, que vem dos impostos, e a gente precisa entender até para saber cobrar também, né, ou acionar outras instituições para que intervenham aí nesses processos, até se tiver irregularidade, como apontou, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado. A gente convidou o advogado Ângelo Pessini, que é especialista em direito municipal. Ângelo Pessini já está em contato aqui com a gente. Seja bem-vindo, Ângelo. Boa tarde. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos que nos acompanham na CBN. Vamos falar primeiro do leilão do trem, né, entre cidades, que é também um destaque de interesse mais regional aqui de Campinas, para entender exatamente desse processo, porque tem um aporte também de recursos do governo, né? Exatamente. O leilão acontece hoje na Bolsa de Valores. Na verdade, é uma concorrência pública e onde foi estabelecida uma parceria público-privada de uma concessão patrocinada. O que significa? A concessão patrocinada é aquela que envolve obras ou serviços que, além da tarifa paga pelo usuário, existe uma contraprestação pecuniária em que o poder público transfere ao particular, que é o parceiro privado. Essa licitação ela ocorre, o critério de julgamento, ou seja, quem ganha esta licitação, poderão participar empresas isoladamente ou em consórcio. Uhum. E o critério de julgamento são as empresas que derem o maior percentual de desconto sobre o valor estabelecido para o aporte financeiro que o governo do estado fizer. Doutor Ângelo, boa tarde. Eu tenho uma dúvida quando acontece de uma empresa ganhar, que ela faz a menor oferta, mas depois ela acaba sendo questionada por algum item da licitação que ela não cumpriu, né? Que é questionada geralmente pela concorrência, né? Queria que o senhor explicasse isso para a gente. Tá. Antes de abordar esse tema, é importante que a gente faça menção, porque muito se diz a respeito do leilão. Uhum. Por que ele pode ser transformado em um leilão? Se dentre essas propostas, que é a melhor qualificada, que apresentar o maior desconto, estiverem outras propostas que apresentem lances 20% de valor superior ao desconto, lembrando que é um leilão ao contrário, aí passa-se efetivamente a fase de leilão, que é o chamado os lances de viva voz, até bater aquele ato que nós conhecemos na Bolsa, bater efetivamente o martelo para ver quem ganha. A pergunta é importante, porque antes de essa licitação ser colocada para disputa, ela foi objeto de várias audiências públicas. E dentre essas audiências públicas constou a minuta do contrato, onde estabelece critérios de fiscalização que estão ali bem delineados. Essas fiscalizações elas são feitas por uma comissão especialmente designada pelo governo do estado. Uhum. Está estabelecido também que não afasta o poder-dever de fiscalização de outros órgãos na esfera federal, estadual e municipal. E ainda tem um item previsto no contrato de uma verificação e de uma auditoria independente. Portanto, o desenrolar dessas obras que estão previstas para 2031, a fiscalização ela se opera dentro de 3 eixos: do eixo financeiro, do eixo técnico-operacional
e, sobretudo, do eixo de resultados. É isso, então é colocar, pelo menos ali de forma didática, no papel, todos esses critérios, todas essas regras, para que não tenham brechas, imagino, né? E para que facilite também a fiscalização, como você bem colocou, né, Ângelo? Exatamente. E lembrando que a fiscalização, ela não fica só afeta ao poder concedente, que nesse caso vai ser o governo do Estado de São Paulo, mas possui legitimidade também o Poder Legislativo, o próprio Tribunal de Contas e a sociedade civil, através da própria Lei da Transparência, que pode indagar a qualquer momento, pedir solicitações a respeito do desenvolvimento dessas obras. Uhum. E quando a gente pensa, por exemplo, num leilão internacional, né, que tem empresas de fora, existe algum critério também para essa participação, para que não fique uma concorrência também desleal com as empresas nacionais? Como que isso é pontuado? Não, especificamente não. O critério que fica é especificamente na questão de desempate, na preferência de empresas nacionais. Mas é uma licitação de alta complexidade e de um aporte muito elevado de recursos. Então, ela foi aberta e tem essa previsão de poderem participar, através, até mesmo em consórcio, empresas internacionais. Como que... Lembrando... Pois não, doutor. Desculpe. Lembrando que existe uma garantia dessa licitação prévia para quem assinar o contrato. Ela é de 134 milhões de reais, ou 1% do valor do contrato. Então, essa garantia é o que prevê, é o que sustenta, à primeira vista, a execução desse contrato. Na hipótese de o governo do Estado ter que aplicar multas, ou de algum desencontro, ou se o contrato não for cumprido à risca, essa garantia é executada. Como que pode acontecer um empate? Já que a gente está falando de leilão, né? Tem as empresas interessadas, é diferente, por exemplo, da abertura dos envelopes, que cada um já apresentou uma proposta, né? Como que um leilão pode empatar? Pode chegar ao valor máximo? Explica isso para a gente, doutor Ângelo, por favor. Essa é uma questão bem difícil de acontecer, porque nós temos duas fases. A primeira é aquela fase a respeito das propostas que são entregues em envelopes. Ocasionalmente, elas podem ter um empate, mas se acontecer de ir para o leilão dos lances em viva voz, nesse caso nós não teremos empate. Isso já garante, portanto, que hoje sai uma empresa vencedora do trem Intercidades, né? Exatamente. Doutor Ângelo, a gente está tratando, claro, desse processo do leilão, que é muito aguardado aqui para a região. Existe algum risco de não terem empresas interessadas? Olha, eu creio que não. Eu creio que a disputa vai ser bem acirrada. Evidente que, para participar de uma licitação desse porte, existem critérios técnico-operacionais que são apresentados através de atestados de que a empresa já executou serviços semelhantes e de porte semelhante. Então, a complexidade e o tamanho da licitação, invariavelmente, ela atrai grandes empresas. Mas eu creio que vai ser uma disputa bem acirrada. Ângelo Pessini, advogado especialista em direito municipal, nos ajudando a entender um pouco mais desses processos que acontecem, tanto do leilão quanto de licitações. Muito obrigada pela atenção aqui com a CBN Campinas e espero ter novas oportunidades dessa conversa. Obrigado, sou eu que agradeço. Até uma próxima. Até uma próxima. 2h59, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho o repórter CBN também chegando com as notícias nacionais e internacionais.